Graça e paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em Isaías 59. Já li a palavra e eu vejo assim que Deus tem muito a falar através dessa palavra, né, irmãos? Então, gostaria que os irmãos ficassem atentos ao que o Senhor Deus vai falar aqui. Eis-me aqui, Deus, usa-me a mim. E diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, e nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade, chocam ovos de beliscos e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, e nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência nas suas mãos. E os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento nas suas estradas. Então, irmãos, eu vou falar dessa primeira parte agora. Em seguida, eu leio o restante. Então, o Senhor, aqui em Isaías, é falado, né, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para abençoar, nem que possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Irmãos, o Senhor, Ele está o tempo inteiro atento àquilo que nós desejamos, queremos, atento às nossas orações, irmãos. Então, é nós que muitas vezes não pedimos da forma correta, não pedimos ao nosso Deus pelo aquilo que Ele tem para nós, para nos abençoar. Muitas vezes, como diz aqui logo na frente, queremos somente para o nosso gozo. Nós não queremos fazer a obra, a vontade do nosso Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade, e a nossa vontade é o que diz aqui, ela não é boa aos olhos do Senhor. A nossa vontade, ela nos distancia do Senhor, porque nós devemos querer o centro da vontade de Deus. O que nós devemos querer é uma mudança de pensamentos, a qual vai nos ser beneficiado com bênçãos. Enquanto que nós, verdadeiramente, nós nos limitamos, nós queremos somente aquilo que pode ser nos atendido imediatamente. Somos imediatistas, queremos para ontem, para hoje, né, irmãos? E muitas vezes o que Deus quer nos dar é até ainda a longo prazo, porque é uma forma de ser ponderado, de ser bem dado, entende, irmãos? Porque quando o que Deus quer nos dar é para durar. Você entende, irmãos? E muitas vezes a nossa vontade, ela é instantânea. A nossa vontade é para alimentar o nosso ego, mas não o de Deus. Então, por isso que é falado aqui
no versículo 3. Por quê? Por que não recebemos? Diz aqui, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, e nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem um trabalho, produzem a iniquidade. Então, irmãos, olha só o que fala aqui. Diz que nossas mãos estão contaminadas de sangue, né? Os nossos dedos de iniquidades, porque muitas vezes quando ele fala desta maneira é porque fazemos coisas horrendas, não pensando nas consequências e nem pensando no outro, né? Mas querendo só tirar vantagem, é o que diz aqui, né? Fala falsamente porque quer enganar, quer falar coisas horrendas, né? Pronunciar palavras que traz maldições, né, irmãos? São palavras que são mal vistas pelo nosso Deus. O apontar de dedos também é mal visto pelo nosso Deus, porque muitas vezes a pessoa traz para seu próprio egoísmo, né, irmãos? As pessoas, elas querem somente se favorecerem, elas querem que o outro mais que se dane, né, irmãos? E na realidade, nós devemos pensar em nós e no outro igualmente. E isso é que não está acontecendo, nem nos tempos passados e nem nesses tempos vindouros. E nos presentes, né, irmãos? Então, o Deus fala assim, ai, vocês, perversidade, não falar, não criticar, não apontar. Ai, vocês, coisas que me abominam. Então, enquanto vocês não mudarem as suas formas, as suas atitudes, os seus pensamentos egoístas, enquanto você não mudar o seu comportamento, enquanto você não requerer mais de mim, enquanto você não se largar e não se abandonar do seu eu e vir para o centro da minha vontade, eu não te abençoo, eu não te entrego. É radicalismo, irmão, da parte do Senhor? Não. O que Ele quer de nós é simplesmente que nós venhamos a ter consciência da nossa forma de nos vestir em espiritualidade, vestir de conhecimento, entendeu? Então, ele fala aqui ainda mais, dizendo assim, ó, como os que ainda não são ouvintes do Senhor, os aceitadores de Deus, ainda aqueles que não recebem porque não se acham merecedores ou porque estão fazendo coisas que abominam ao nosso Deus. Aí o próprio Deus falou aqui através de Isaías, ó, esses chocam ovos de belisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. Apertando-os, sai deles uma víbora. Olha só quão grandioso é isso daqui. Então, o que através de Isaías é falado para nós é que se nós nos deixarmos contaminar, seremos que nem bichos, né? Seremos pessoas que não têm um merecimento nenhum, porque é falado aqui que nós somos contaminados, né? Os homens estão contaminados, que você não recebe porque a tua maldade é grande, porque o que você faz não está correto. Então fala que se outras pessoas tiver com você,
né? Com essas pessoas que estão dessa maneira, elas vão contaminar outras pessoas e essas outras pessoas também morrerão e não herdarão aquilo que Deus tem de melhor para dar para elas, né, irmãos? Então, e ele fala que se apertarem essas pessoas, delas sairão até uma víbora. Por quê? Porque elas estão devotadas a si próprio, devotadas a seu egoísmo, a seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua maldade, né, irmãos? O seu trancamento, né? Eles estão devotos de si próprio. Então, aqui o próprio Deus fala através de Isaías que se apertar essas pessoas, delas sairão até víboras de tão contaminada que elas estão, né, irmãos? Olha só, e diz aqui mais: as suas teias não prestam para vestes, e nem se poderão cobrir-se com as suas obras. E as suas obras são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Então, essas pessoas, o que elas vierem a fazer, dizendo que está fazendo uma obra, para as coisas de Deus, na realidade nem será aceita, porque elas estão contaminadas. Enquanto elas não se despirem de si próprios, enquanto elas não se diminuírem, né, e elas não se arrazoarem, né, irmãos, aí elas não poderão receber da parte de Deus. E diz aqui mais: e os seus pés correm para o mal e apressam para derramarem sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, de destruição, e quebrantamento há em suas estradas. Então, irmãos, essas pessoas, até a estrada dela é ruim, né, para que outros peguem carona com elas, né? Então tem muitas pessoas que são assim mesmo, malignas, difíceis, pessoas duras, duras até para si próprio, duras, difíceis, arrogantes para si mesmo também, essas pessoas, né, irmãos? Então, quão grande é o quanto nós temos que nos consertarmos a cada dia, né, irmãos, para que a nossa vida tome um outro curso e nós venhamos assim verdadeiramente servir ao nosso Deus, mas é preciso fazer uma faxina, uma limpeza, né, uma clean bem feita para que nós possamos abandonar os pensamentos, como é falado aqui, né? As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos erros, que nós venhamos abandonar realmente de fato, né? Para que o próprio Deus possa crescer em nós, né, irmãos? Então, essa é a primeira parte do capítulo 59 de Isaías. Gostaria que os irmãos pudessem compartilhar. Gostaria que os irmãos também se inscrevessem no meu canal, dessem um like, ativassem o sininho de notificação. Amém, irmãos? E que a paz esteja com todos.